pessoal, aqui é a professora Mari Alva, estou aqui com você, aluno do segundo ano do ensino médio, para começarmos essa unidade 14, em que a gente vai estudar um pouquinho de geometria de posição. Geometria de posição é uma geometria que vem desde muitos anos atrás, olha só, do tempo de Euclides, por isso ela é também conhecida como geometria euclidiana. Euclides viveu em Alexandria por volta de 300 a.C. E é com esses conceitos que ele foi desenvolvendo lá atrás é que a gente vai trabalhar agora. Então, são conceitos extremamente importantes e são itenzinhos que você tem que prestar muita atenção. Cuidado com as palavrinhas aí, né? Na geometria euclidiana, uma boa leitura e atenção no texto diz é fundamental. Então, olha só, quando a gente fala de geometria euclidiana, a gente começa pensando em conceitos que a gente chama de conceitos intuitivos. Nesses conceitos intuitivos, nós vamos ver o conceito de ponto, de reta e de plano. Observem comigo o ponto. O ponto, ele é adimensional, ou seja, ele não tem dimensão. Sua indicação ela é feita geralmente por letras maiúsculas do nosso alfabeto. O que representa ponto para mim? Eu olho um céu lindo, estrelado, cada estrela representa um ponto para a gente, certo? Os vértices de um polígono, por exemplo, representam pontos para a gente, beleza? Aí, então, o ponto não possui dimensão. Como é que ele é? Adimensional. Sua indicação é feita geralmente por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Reta. A reta, primeiro, ela é infinita. Ela é unidimensional. Daí tem gente que deve estar pensando, tá, Mari, mas se a reta é infinita, eu tenho lá um lado de um polígono, por exemplo. Ele é um segmento, porque ele tem dois pontos que limitam essa reta. Aí eu tenho um segmento, beleza? A reta em si, ela é infinita para ambos os lados, unidimensional, porque ela possui apenas o comprimento, e a sua indicação é usar letras do nosso alfabeto, minúsculas, reta R, reta S, reta T, é assim que a gente chama ela. Por fim, fechando os itens aí dos nossos conceitos intuitivos, nós temos o plano. O plano, ele é bidimensional. O que significa? Ele tem comprimento e ele tem largura. Se ele tem comprimento e tem largura, ele tem duas dimensões, por isso bidimensional. Na indicação de planos, a gente utiliza letras do alfabeto grego minúsculo. Ou seja, plano alfa, plano beta, plano gama, é assim que a gente nomeia os planos geralmente, tá certo? Veja, ponto não tem dimensão. Reta, uma única dimensão. Plano, duas dimensões, comprimento e largura, certo? Se eu tenho três dimensões, aí o conjunto formado pelo ponto, pela reta, pelo plano, formam pra gente o que a gente conhece como espaço. O espaço, ele é tridimensional, ok? Vamos lá. A gente tem que lembrar sempre que quando a gente faz uma relação entre pontos e retas, pontos e planos, por exemplo, a gente tem que prestar atenção que a gente utiliza algumas dessas notações, ó. O pertence ou não pertence, o está contido e não está contido são exemplos, beleza? Vamos lembrar um pouquinho de teoria de conjuntos. Eu uso pertence e não pertence sempre que eu preciso relacionar um elemento com um conjunto. Se eu precisar fazer a relação entre dois conjuntos, aí eu tenho que usar está contido, não está contido, pode ser o contém, que é o seu contrário, ou não contém também. Veja, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Dois planos, o plano alfa e o plano beta, como se fosse, por exemplo, parede e chão. Uma reta no plano alfa, uma reta S no plano beta, um ponto A que está sobre a reta R no plano alfa, um ponto B que está no plano beta, mas não sobre a reta S, um ponto C também no plano beta, e agora olha a relaçãozinha. A é ponto, ponto é elemento. Quando eu relaciono um elemento com um conjunto, eu uso pertence ou não pertence. Então eu digo, o ponto A pertence à reta R. Olha só, ponto A pertence ao plano alfa, porque o ponto A está no plano alfa. O ponto A não pertence à reta S. A reta R é um conjunto de pontos. Reta é um conjunto de pontos. Plano é um conjunto de pontos e retas. Ou seja, eu estou relacionando dois conjuntos. Veja que eu não usei pertence e não pertence.
Eu disse a reta R está contida no plano alfa, ou a reta S não está contida no plano alfa. Olha, B já é ponto, e ponto é elemento é pertence e não pertence, beleza? Olha bem, dois pontos, ou um ponto e uma reta, ou duas retas, elementos que fazem parte de um mesmo plano, a gente diz que eles são coplanares. Coplanares fazem parte de um mesmo plano, beleza? Estão no mesmo plano. Vamos lá. Duas palavrinhas importantes. Uma delas é uma palavra chamada de axoma. A palavra axoma significa o mesmo que postulado. Tu vai ler aí no teu livro postulado número 1, postulado número 2. Então, postulado ou axioma são preposições que são aceitas como verdadeiras, e essa palavrinha axioma vem do grego e significa digno de confiança. Ou seja, tudo aquilo que eu chamo de postulado são coisas que eu leio, considero como verdade, e eu não preciso comprovar, eu não preciso demonstrar matematicamente. Aquilo que eu chamo de teorema do grego, vem essa palavrinha e significa penso, medito e demonstro. Ou seja, o que eu chamo de teorema são tudo aquilo que eu consigo provar matematicamente, ou seja, admitem demonstrações que são deduzidas a partir dos axiomas ou dos postulados, que é a mesma coisa. Ok, minha gente? Então, postulado são preposições aceitas como verdadeira. Não discute com Euclides, aceita e pronto. Ok, meus amores? Vamos em frente. Observem comigo. Primeiro postulado. Existe uma reta, e numa reta, assim como fora dela, existem infinitos pontos. Veja, eu tenho uma reta R, o ponto A, o ponto B e o ponto C pertencem à reta R, certo? E tem outros pontos que não estão sobre a reta R, ou seja, estão no mesmo plano ou em planos diferentes. Ok? Existe um plano, postulado 3 aqui, eu segui a numeração dos postulados de acordo com o livro de vocês, tá bom? Existe um plano, e num plano e fora dele tem infinitos pontos. Veja só, eu tenho um plano, eu tenho pontos no plano ou fora dele, beleza? Lembrando, elementos que estão no mesmo plano são coplanares, ok? Vamos lá, meus amores. Postulado número 2, que eu deixei de fora. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Veja só comigo, ó, presta atenção. Se eu tenho um ponto só, nesse ponto posso ter infinitas possibilidades de retas, porque eu não tenho uma direção, ok? Já se eu coloquei um ponto aqui e um ponto aqui, eu estou dando o sentido, a direção ali, ó, eu estou dando exatamente os lugares por onde essa reta vai passar, ou seja, eu tenho uma única reta passando por esses pontos. Beleza? Postulado da determinação da reta, então, feito para a gente. Olhem só. Por 3 pontos não colineares, olha lá, ó, pontos que estão em cima de uma reta são chamados de colineares. Pontos que estão em retas diferentes são não colineares. Então, a palavra colinear significa alinhados. 3 pontos não alinhados determinam um único plano que passa por eles. Olha só, 3 pontos distintos, não alinhados, determinam um único plano. Gente, é por isso que, por exemplo, se você pega um instrumento de precisão, tipo um teodolito, por exemplo, ele, ou então um radar na estrada, ele está sempre em cima de um tripé, assim como algumas câmeras fotográficas e tudo mais. Por quê? Porque ela dá estabilidade. Já se tu imaginar, eu estou na sala de aula, minha carteirinha é aquela de 4 perninhas. Às vezes ela manca, ela faz esse trabalho assim. Por quê? Porque há um desnível no piso, tá certo? Então, 3 pontos nunca vai mancar. Nunca. Sempre vai dar estabilidade, porque por 3 pontos distintos, sempre vai passar um único plano. Se não passa 2 planos, isso significa que não vai mancar, não vai fazer isso aqui, ok? Olha comigo um fragmento, um pedacinho de um conto de Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato, ele é um representante do pré-modernismo brasileiro, certo? Assim como vocês sabem aí, ok? E ele, nesse livro de contos chamado Urupês,
ele descreve o Jeca Tatu, que é um dos seus personagens. Num determinado pedaço, fragmento aí desse conto, ele diz assim, ó, sua casa está em lama, faz sorrir aos bichos que moram em toca e gargalhar ao João de Barro. Pura biboca de bosquimano, mobília nenhuma. A cama é uma espipada esteira de peri posta sobre o chão batido. Às vezes se dá um luxo de um banquinho de 3 pernas para hóspedes. 3 pernas permitem equilíbrio. Inútil, portanto, meter a 4ª, o que ainda o obrigaria a nivelar o chão. Monteiro Lobato, nesse conto, aí ele descreve o Jeca Tatu como um personagem extremamente preguiçoso. Então, por que é um banquinho de 3 pernas? Porque mesmo no chão batido, lá no piso todo desnivelado, ele não vai mancar. Beleza? É um exemplo de um fragmento da literatura, uma curiosidade para você. Veja que matemática está em tudo quanto é lugar. Aproveite nesse momento aí, tá certo? Vamos lá, então. Postulado número 5. Se uma reta tem 3 pontos distintos no plano, então ela está contida nesse plano. Observa bem comigo, ó. Se eu tenho uma reta, tem um plano aqui, a minha reta está aqui, ó, sobre esse plano, com um ponto só, ela não está na palma da minha mão, ela está aqui, certo? Ela está num plano assim. Ou seja, se eu tenho 2 pontos dela, ela vai estar no plano que estão esses 2 pontos, certo? Então, se eu tenho 2 pontos da reta num plano, a reta está contida no plano. Tem um ponto só em comum, a reta não está contida no plano. A reta pode estar furando o plano, ou até pode estar contida, mas se tiver apenas um, não está contida. Tá certo? Vamos lá. Tem um teorema importante aqui. Existe um plano que contém uma reta. E um ponto não pertence a ela, certo? Existe um único plano que contém uma reta e um plano não pertencente a ela, é o que diz esse tema. Acompanhe comigo, meus queridos. Para eu determinar um plano, eu preciso de 3 pontos distintos e não colineares. Veja, na reta S, para eu determinar uma reta, eu preciso de 2 pontos distintos. Então, eu tenho 2 pontos em cima da reta S, mais um ponto em cima, fora dela. Então, eu tenho um ponto fora, mais 2 pontos na reta, pelo menos, ou seja, eu tenho 3 pontos distintos e não colineares. Teorema importante, ok? Aí, seguindo os nossos conceitos primitivos, ainda os nossos primeiros postulados, vamos definir umas coisinhas. A gente falou bastante de reta hoje. E uma coisa que a gente disse é o seguinte, olha lá, que quando eu tenho um ponto apenas, por esse ponto, eu posso ter infinitas retas, tá certo? Por um ponto só, passam infinitas retas. Disse também para vocês assim, que se eu tiver 2 pontos, por esses 2 pontos, passam uma única reta, ok? Já esses 2 pontos, o A e o B, são pontos que a gente chama de colineares. Se eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C, 3 pontos, né, Mari, vão determinar um plano. Não se esses pontos estiverem alinhados. Para que eu possa determinar um plano, eu preciso de 3 pontos distintos e não colineares ou não alinhados. Ou seja, dado 3 ou mais pontos distintos, só podemos traçar uma reta que passe por todos ao mesmo tempo, se eles estiverem alinhados. Caso contrário, eles não estando colineares, digamos assim, eles formarão planos. Beleza, minha gente? Vamos lá. Palavrinhas importantes que a gente citou hoje. Uma delas, pontos colineares, é quando eles estão na mesma reta. Pontos colineares, quando fazem parte de um mesmo plano. E espaço é um conjunto de todos os pontos e retas e planos, ok? Vamos lá. Ponto é adimensional, reta é unidimensional, só comprimento, infinita. Plano, bidimensional, infinito para os 2 lados, comprimento e largura. E espaço é tridimensional, 3 dimensões. Beleza? Comprimento, largura e altura. As paredes da tua sala e o teu chão e o teu teto formam um espaço. Ok, minha gente? Vamos lá. Eu vou fazer uma atividade com vocês
que está lá na página número 9, do teu volume 6, tá certo? Dessa unidade 14, que é o que a gente está vendo. Veja lá, ó. Exercício 2 pontos no espaço sempre são colineares. A palavra colinear representa o quê? Alinhados. Observe, se 2 pontos no espaço, se eu ligar 2 pontos, eu sempre tenho uma reta. Elementos que estão sobre uma mesma reta são colineares. Letra B. Por 2 pontos do espaço, passa um único plano. Gente, olha só. Por 2 pontos do espaço, passa um único plano. Vamos pegar aqui, ó. Eu peguei uma reta, olha só, está desenhada uma reta, e botei 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Veja só, que se eu colocar nessa posição aqui, você já vai observar que essa mesma reta está nesse plano aqui e nesse plano aqui de cima. Ou seja, essa informação é falsa, ok? Por uma reta passam infinitos planos, não esqueça disso. Por 10 pontos no espaço, passa um único plano. Gente, por 3 pontos distintos e não colineares, passa um único plano. Eu posso ter aqui, assim que eu coloquei aqui para você 2 pontos, eu posso colocar 10 em cima dessa reta, porque uma reta tem infinitos pontos. Beleza? Não é verdadeira essa informação também. Letra D. Um triângulo sempre está contido em um único plano. Olha comigo. Quantos vértices tem um triângulo? 3. 3 vértices distintos e não colineares. 3 pontos distintos e não colineares determinam um único plano. Obviamente, essa informação é verdadeira. Letra E. Se um ponto P pertence a uma reta e ao plano alfa, então a reta está contida no plano alfa. Vamos lembrar? Para uma reta estar contida num plano, ela tem que ter 2 pontos distintos. Veja, se ela tem um ponto só nesse plano, ela não está no plano que é essa superfície aqui. Ela estará em outro plano. Já se ela tem 2 pontos nesse plano, ela pertencerá, essa reta estará contida nesse plano. Belezinha? Então, essa informação é falsa. Não basta ela ter um ponto, ela tem que ter, no mínimo, 2. Se ela tiver 2, ela terá todos. Meus amores, saudações euclidianas a todos. Beleza? É uma matéria deliciosa. Tem que treinar, gravar os postulados, e agora é contigo. Vai lá, então, no teu livro de atividade, no volume 6, nas páginas 3 e 4, você vai encontrar uma série de exercícios dessa primeira aula. Treine, faça o exercício, bom estudo em casa, saudações euclidianas novamente. Beijo da Mari para vocês.